E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo do canal Longo Prazo Investimentos. É, Abrindo o vídeo, já peço para vocês, se puder deixar o like ali e compartilhar o vídeo. Isso é muito importante para mim, para o incentivo do crescimento do canal. É, Indo para o assunto do vídeo de hoje, eu vou falar sobre por que eu invisto no fundo imobiliário KNRI 11, no caso, que tem essa sigla. Kinea Renda Imobiliária, que seria o nome dele. Eu já fiz um vídeo por que investir em fundos imobiliários, ele está aparecendo aqui no card ali em cima. Você pode clicar ali e ali eu tento explicar tudo o porquê que eu invisto em fundos imobiliários, o porquê que a gente deve investir parte dos nossos investimentos em fundos imobiliários, não tem? E tem outro vídeo também que já está aparecendo aqui no card que eu falo sobre os meus aportes que eu fiz no mês de maio em fundos imobiliários. E parte dos meus aportes é o KNRI 11, que eu acabei comprando 3 cotas esse mês. Confere lá que você já vai ter um conteúdo sobre fundos imobiliários. Então, vamos falar sobre esse fundo específico, né? Por que eu escolhi esse fundo? Vamos dar uma analisada geral aqui através do site Funds Explorer. O Funds Explorer é um site que presta um serviço que ele recolhe informações de todos os fundos imobiliários. Basta você colocar aqui e procurar pela sigla do seu fundo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse site, explicando como usar e tal. Mas vamos se atentar ao vídeo e falar desse fundo específico, né? Esse fundo é Kinea Renda Imobiliária, como eu já falei. O preço atual da cota dele é R$ 164,45. Hoje teve uma alta de 1,20%. Eu gosto muito desse fundo porque ele é um dos fundos mais líquidos da bolsa, ou seja, a liquidez dele, a quantidade de volume negociado no dia é muito alta. Aqui, como diz aqui, ó, liquidez diária é cerca de 19.500 cotas por dia negociadas. Daí tu multiplica por 164, seria o valor em reais negociados por dia. Não tem? O último rendimento no mês de maio, cada cota do fundo pagou 65 centavos. Ou seja, para cada cota que você detinha, você ganha 65 centavos, dando uma porcentagem de rendimento mensal 0,41%, muito acima do que a renda fixa atual paga, né? Ainda mais com os cortes de taxa de juros que estão ocorrendo gradativamente. Né? O patrimônio líquido de todo o fundo é orçado em 3,8 bilhões de reais, é um fundo muito grande, sim, tem bastante imóveis, depois eu vou mostrar mais para frente. A rentabilidade nesse mês já está em 3,65, deu uma recuperada aí das quedas que a gente teve em função da pandemia. O valor patrimonial por cota dele está R$ 159, reais, ou seja, está abaixo do que é o valor de cota negociado. Isso significa, o que poderia significar isso? Que o fundo está caro, entre aspas, que o fundo está sendo negociado pelo mais do que ele vale. Mas isso às vezes é um indicador que a gente às vezes acaba não levando, não pode levar só esse indicador, porque às vezes pode ser um indicador que o fundo está tendendo a valorização, é um fundo bom, quando às vezes o fundo está com um valor patrimonial abaixo, quer dizer que as pessoas veem ele com bons olhos também. Né? Então a gente tem que se atentar a isso, porque às vezes nem sempre quando o PVP tiver acima de 1, né, que no caso o que seria o PVP? Seria 164 dividido por 159, que daria mais ou menos 1,03, quer dizer que ele está 3% mais caro do que vale. Então não se atente a um indicador só, sabe? Nem sempre vai ser o fator principal. Vamos ler uma descrição breve aqui do fundo. Ele é um fundo de tijolo tipo híbrido, diversificado, ou seja, ele diversifica nos prédios físicos que ele tem, ele não tem depois eu vou mostrar prédio, imóvel por imóvel, ele não tem um segmento de imóvel só, ele tem galpão logístico, ele tem laje comercial, ele tem vários. E ele também tem papéis investidos, ele investe em outros fundos, ele pega parte do dinheiro que ele arrecada, compra cotas de outros fundos e investe em dívidas imobiliárias também. Então é um fundo extremamente diversificado, por isso que eu gosto dele. Então, Kinea é um rendimento tipo Ambima e tal, isso aqui... Depois eu vou deixar o link aqui na descrição para depois vocês lerem com calma, né? Porque aqui eu não vou ficar lendo o texto aí, senão o vídeo vai ficar monótono. Né? Vamos passar aqui ó, a cotação do KNRI nos últimos meses. Ele deu uma recuperada aqui, 15 de abril estava R$ 150 reais, e agora já deu uma recuperada em função do coronavírus. Se eu não me engano, ele chegou a bater até R$ 200 reais antes da queda. Vamos ver aqui o gráfico de 12 meses, daí a gente consegue enxergar a queda do coronavírus. Olha a desgraça aí, pessoal.
150 ele vinha caminhando aqui em 2019, subiu, teve o pico aqui que o pessoal chama bolha, que tava todo mundo querendo entrar na bolsa e tal. Aí agora a bolsa não serve mais, né? Caiu e tal. Chegou a bater R$ 132, olha aí, ó. Se o pessoal... Olha, por isso que eu sempre falo, às vezes as quedas, é bom tu estar sempre posicionado, sempre comprando mês a mês, porque aí tu consegue comprar em todos os preços e fazer um preço médio bom ao longo do tempo. Em março, em meados do março, você conseguia comprar R$ 132. E se vendesse hoje, você teria um lucro de R$ 30 por cota. Em porcentagem, isso deve ser um valor bem alto. Vamos ver as informações básicas do KNRI, que é a razão social, CNPJ, isso aqui você vai usar na sua declaração de imposto de renda, pode ter certeza. Ele é um fundo que foi criado em 2010. O público-alvo dele é investidores em geral, sim, é um fundo aberto. É só ter uma conta numa corretora, eu já ensinei ali. É só você ter uma conta na corretora e abrir o home broker e botar o KNRI, né? Tem isso de cota no mercado, quantidade de cotas emitidas, né? No caso, o fundo começa com uma determinada quantidade de cotas e ao longo do tempo ele vai emitindo novas cotas para fins de arrecadação. O patrimônio inicial do fundo ele começou com isso. Ele começou com 262 milhões, de hoje já é 3,8 bilhões, como a gente viu lá no começo. Ó. Então ele já, nesses 10 anos, desde que ele existe, desde 2010, ele já meio que aumentou, acho que 10 vezes, talvez mais de 10 vezes o seu patrimônio. O valor inicial da cota era R$ 1.000, mas isso aqui não dá para levar a sério, porque teve as cotas, que nem... teve agrupamentos e que fez o valor da cota baixar. A taxa de administração dele é 1,25 ao ano, que é descontado direto da cotação. Diariamente eles pegam esse 1,25% e distribuem ao longo de todos os dias, então o valor que é descontado da cota acaba sendo imperceptível. Não tem taxa de performance, taxa de consultoria, taxa de gestão, essas coisas. Aqui ó, o Funds Explorer é legal porque aqui você consegue ver vídeos, ver todos os imóveis. Ó. Você passa aqui, ó, é o edifício Joaquim Floriano. Aqui é a política do fundo, basicamente. Né? Tá mais para baixo aqui os imóveis. Depois a gente já mostra lá. O objetivo do fundo, no caso, é condomínio fechado, em que o resgate de cotas não é permitido, prazo de duração indeterminado. Isso aqui é muito importante. Ó. Aí você entra num fundo que vai terminar daqui 1, 2, 3 anos, acho que não é uma boa ideia. Né? Depois vocês podem ler com mais calma. Se tiverem dúvidas, podem perguntar nos comentários. Os proventos, né, que os proventos seriam aqueles rendimentos mensais que os fundos são obrigados a pagar, como eu expliquei no vídeo, por quem investir em fundos imobiliários. Ó. Nos últimos 12 meses, o KNRI pagou 5,29% no ano. Ou seja, a taxa Selic hoje está 3% e parece que vai ter novas reduções ainda. Então, o fundo imobiliário não diria que é uma boa opção de renda fixa, mas dentro dele tem uma espécie de renda fixa. Mas ele é um investimento de renda variável. Não pensem que fundo imobiliário é investimento de renda fixa. É como eu falei, como ele paga rendimentos mensais, todo mês cai um valor referente ao proporcional ao número das suas cotas, dá a impressão que é um investimento de renda fixa, mas não é. Conforme a gente viu ali no gráfico anterior, ó, você comprou a cota a 164, vamos supor, você comprou a cota aqui a 180, e hoje está 164, se você saísse do fundo, você teria um prejuízo. Então, por isso que não há renda fixa. Uma renda fixa sempre vai dar positivo. Uma renda variável, no meio do caminho, dependendo das suas decisões, você pode tomar prejuízo. Mas, como eu penso no longo prazo, eu acredito que logo, a hora que acabar essa pandemia, a hora que acabar toda essa euforia, esse pânico generalizado aí, eu acredito que esse fundo vai bater os R$ 200 e é muito bem conceituado. Aqui é os dividendos, que você consegue ver mês a mês que ele pagou. Pode ver que tem uma certa estabilidade aqui, ó. Teve algum tempo aqui, eu acredito que esse aumento nos dividendos foi porque no período de 2013, 14, 15, não sei se vocês se recordam, a taxa Selic bateu quase 15% a taxa de juros estava muito alta e provavelmente isso acabou refletindo na distribuição de rendimentos mensais. Né? Depois, à medida que a taxa Selic foi baixando, deu uma quedinha aqui. Ó. Chegou a pagar 92 centavos por cota no
no auge, né? Agora está pagando 65 centavos. Mas essa queda aqui também foi em função do coronavírus, né? Aqui ele vinha estável aqui, ó, praticamente 2019 inteiro aqui pagou 74 centavos, agora que deu a pandemia está dando uma queda, né? Provavelmente eles renegociaram aluguéis, ou o pessoal pediu para dar uma segurada nos aluguéis, essas coisas, não tem? Na hora que muitas salas comerciais acabaram ficando fechadas, daí provavelmente teve uma negociação ali com o fundo para diminuir o aluguel ou deixar de pagar esse mês para pagar mês que vem, né? Tipo, fazer uma renegociação da dívida. O dividend yield dele deu uma caída ao longo dos últimos 5 anos. Como eu falei, pode ser reflexo da queda dos juros, né? Uma simulação aqui que o site faz é, se você aplicasse nos últimos 12 meses 50 mil reais, quanto é que você teria, qual seria a sua posição hoje? Você teria ganho os rendimentos isentos que recebem mensalmente 2.635 ao total, ao longo dos 12 meses somados. Você teria, a sua quantidade de cotas compradas estaria avaliada em R$ 56.994,19. E o montante, né, que você teria ao longo dos 12 meses, somando a valorização das cotas mais os rendimentos, daria 59 mil reais. Ou seja, eu acho que fazendo a conta de cabeça aqui dá 20% de valorização, né? Enquanto na poupança você teria só 52 mil, né? 52.282. Para tu ver aí o poder dos fundos imobiliários em relação às aplicações de renda fixa. No curto prazo a gente acaba perdendo, mas no longo prazo a tendência é só ganhar, né? Por isso que o meu canal acaba se chamando Longo Prazo Investimentos. Porque o meu foco é focar com o pessoal aqui para aplicar no longo prazo, que é o longo prazo que vai determinar que você vai te tornar um vencedor, né? Não é preço, não é o quanto que você pagou, o quanto que você vendeu, é a quantidade de tempo que você fica com o ativo na mão, né? Que é o que determina o seu sucesso nos investimentos. Vamos ver os ativos do Kinea. Olha só, ele tem 19 ativos, é muita coisa. Aqui eles mostram os estados, está concentrado no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Em São Paulo tem a maioria deles, né? Aqui você pode ver os endereços. Se você é de São Paulo, se você é das cidades que tem aqui, ó, vamos supor, você comprou a cota do fundo, você pode chegar lá e, ó, eu sou sócio desse prédio, eu sou sócio desse galpão logístico, ó, a localização dos ativos, ó, é o prédio Atenas, fica nesse endereço aqui, Rua Doutor Fernandes. Se alguém é de São Paulo e conhece esses prédios, comenta aí. Avenida Paulista, esse aqui deve ser Bela Paulista, esse aqui deve ser fácil de encontrar, né, na Consolação. Pinheiros, aqui é tudo, ó, tem o Avenida Edifício Boulevard Corporate Tower, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Aqui a gente pode passar para o lado, são 4, vamos passar para os próximos 4. Botafogo Trade Center, o pessoal comenta muito que esse prédio é um prédio top ali, extremamente localizado no Rio de Janeiro. Quem for do Rio de Janeiro e conhece esse prédio, pode comentar aí e falar o que acha dele. Edifício Lagoa Corporate, esse aqui eu nunca ouvi falar, mas pela localização dele deve ser bom. Buenos Aires Corporate, no Rio de Janeiro também. Edifício Madison, Vila Olímpia. Vamos para os próximos 4. Ó, aqui já muda, ó. Pode ver, aqui esses 8 primeiros era tudo prédios comerciais, que tem salas comerciais e tal. Agora aqui, ó, CD, ó, Centro de Distribuição, já é focado em logística, ó. É um fundo diversificado, os imóveis dele não é num setor só. Por isso que é a importância dos fundos imobiliários. Com pouco dinheiro você consegue diversificar o seu capital, você consegue alocar o seu capital em grandes empreendimentos imobiliários, ó. Centro de Distribuição Cabreúva, fica aqui em Cabreúva, São Paulo. Sentido Itu, tem que depois dar uma olhada aqui que esse centro de distribuição faz. Centro de Distribuição Bandeirantes, Global Jundiaí, Edifício São Luís, Torre 4. Fica em Itaim Bibi, São Paulo também. Vamos para os próximos 4. Centro de Distribuição Itaquá, Joaquim Floriano, Centro de Distribuição, ó, tem bastante centro de distribuição. Jundiaí Industrial Park, provavelmente às vezes ele está alugado para uma empresa, não necessariamente centro de distribuição. Centro de Distribuição Pouso Alegre, Minas Gerais, Centro de Distribuição Santa Cruz, Rio de Janeiro, PIB Sumaré. Isso aqui não dá para entender o que quer dizer, né? A vacância, o que o pessoal tem que olhar bastante no fundo imobiliário? A vacância, não tem? Tipo, o KNRI, como é que ele está hoje? Tem a ocupação física,
Ocupação física, que significa o quão alocado estão os imóveis, aqui ó, em abril de 2020, que é o dado mais atualizado, 94,48% dos espaços locáveis do fundo, eles estão alugados. A vacância física é o 5,52% das salas estão fechadas, assim, estão sendo negociadas, está lá com a placa de aluga, se não tem. A ocupação financeira é assim, a sala está alugada e eles estão pagando aluguel. E a vacância financeira que chama é assim, ó, para o pessoal entender, a sala está alugada, tem alguém lá utilizando a sala, só que eles não estão pagando aluguel ou estão pagando muito pouco. Às vezes é tipo quando abre um shopping, por exemplo, às vezes o shopping quer atrair grandes lojas, grandes redes, ele deixa aquelas lojas com uma vacância de 1 ano de aluguel, dá o desconto de 1, 2 anos. E às vezes o fundo acaba fazendo isso para atrair o investidor, né? Vamos supor, tu tem um mega galpão logístico lá, é super caro. Aí você entra lá, o fundo vai negociar, ó, eu te deixo 1 ano lá sem aluguel, daí eles conseguem alugar mais fácil, não tem? Então 8,2% está em vacância financeira, eles não estão recebendo aluguel, mas vão receber em breve. Aqui nessa guia, todos os comunicados que o fundo lança, você pode ver, ó. Aqui se a gente clicar aqui, ó, relatório gerencial, ele vai abrir o PDF que foi emitido pelo próprio fundo, o Quineia, que é do Grupo Itaú, e aqui geralmente os fundos não tem uma regra geral, mas a cada 2, 3 meses ou mensalmente eles fazem um relatório de gestão. Aqui ele explica tudo, ó, o patrimônio atual, tudo valor patrimonial da cota em 30 de abril. E aqui é bem legal de ler, eu vou deixar isso aqui para o pessoal ler. E se tiver alguma dúvida no que tiver escrito aqui, o pessoal pode ir perguntando também. Ó, tem tudo que está ali no site do Funds Explorer, está aqui no relatório. Pelos emissões de relatórios gerenciais que os sites como Funds Explorer coletam os dados, né? Aqui aqui tu consegue ver a receita por estado, ó, São Paulo a maior parte da receita. Tem bastante informação aqui para o pessoal estudar e saber onde está investindo. Não tem antes de investir em alguma coisa, em qualquer ativo, você tem que conhecer você tem que saber o que está investindo. Né? Deixa eu passar aqui para onde tem os prédios. Ó, aqui é legal. Ó. Mostra a foto dos prédios, ó, o portfólio de imóveis. Aparentemente dá para ver que são prédios comerciais aqui, prédios de primeira linha, que devem ser as salas comerciais bem caras, né? Ó, os centros de distribuição aqui, ó, Boulevard, Centro de Distribuição Mogi das Cruzes, valor da avaliação, ó, dá para saber o preço dos prédios, ó, 170 milhões, aqui que vale o edifício São Luís Torre 4, e por aí vai, né? Demais condições e tal, né? Eu vou deixar esse material aqui para o pessoal ler, que ele é bem interessante, mas basicamente os fundos imobiliários é isso, pessoal. Você tem que entender o fundo, ver o que ele faz, ver se você concorda com as políticas dele, dar uma analisada, ver se ele tem bastante imóveis e se informando com o tempo. O vídeo aqui talvez eu não consegui dar mais detalhes técnicos assim de preço, valor, essas coisas, porque é muita coisa e é mais assim para passar um informativo para vocês, daí depois vocês vão me fazendo perguntas mais específicas, que daí a gente vai tentando responder para vocês um por um. Podem perguntar, deixar o seu comentário ali, dizer se gostou ou não gostou do vídeo, e que eu vou estar aqui tentando ajudar o máximo possível vocês. Então, pelo vídeo de hoje seria isso, pessoal. Eu falei um pouquinho sobre o fundo Quineia, renda imobiliária, KNRI11. Curte, compartilha e deixe seu comentário ali se você gostou, né? Bons investimentos a todos e até mais. Até o próximo vídeo. E muito obrigado para quem assistiu até o final.